Eu? Chegou? Graça e paz, irmãos. Bom dia. Hoje, domingo, dia 19 de abril, nós estamos começando nesta manhã a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos começar esse estudo da Palavra de Deus, esse culto, com uma certeza em nosso coração. Lembro quando o rei Saul, tendo visto Davi guerreando contra o gigante Golias, e ele então perguntou a um dos seus comandantes quem era aquele jovem. E o comandante disse: ó rei, eu não sei. A certeza que ele tinha é que ele não conhecia Davi. E é interessante isso, que hoje a certeza que nós temos em nosso coração é que nós não sabemos, literalmente, como será o dia de amanhã, como nós teremos o nosso retorno de culto presencial aqui na igreja, quando nós nos reuniremos como Escola Bíblica Dominical novamente. E eu quero, irmãos, nesse momento, fazer a leitura com vocês do Salmo de número 84, Saudades do Templo, um texto que veio ao meu coração nesse momento, e ler com vocês esse texto, que é de fato e de verdade o nosso sentimento nesta manhã, o nosso sentimento diante de Deus, com toda a sinceridade do nosso coração. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 84. Nós vamos fazer essa leitura, nós a faremos em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 7, e depois que cantarmos o hino e fazer a nossa primeira oração, nós vamos fazer a segunda parte da leitura. Salmo de número 84. Diz assim a palavra de Deus. Leia comigo aí mesmo, onde você está, na sua casa, junto com seus familiares, nesse momento de culto. Vamos juntos? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos orar, irmãos. Você na sua casa, nós aqui, feche os teus olhos, nós vamos orar e após a nossa oração vamos cantar o hino de número 92. Pai querido, obrigado, porque nesta manhã, na tua casa, espalhado em nossos lares, como estão os nossos irmãos, nós podemos, ó Pai, iniciar essa escola bíblica dominical. E aqui, ó Pai, nós clamamos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que esse momento de culto
em escola bíblica dominical, seja tão somente para encontrarmos com a tua palavra, adorar o teu santo nome e sermos edificados na presença do Espírito Santo do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e nos dê a tua graça nesta manhã. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, hino de número 92. Hino 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Amém. Irmãos, a segunda parte do Salmo 84, que vamos ler, a partir do versículo 8, momento em que nós vamos nos preparar para fazer as nossas orações. Diz assim o texto da palavra de Deus, Salmo de número 84, a partir do versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, o Salmo de número 84, nós temos como título na nossa Bíblia, Saudades do Tempo. E como disse no início, um sentimento que é pertinente a todos nós neste momento. Mas a partir do momento em que o salmista canta e ora da saudade de estar na presença do Senhor, a segunda parte, ele ora, ele clama a Deus, ele pede ao Senhor que escute a sua oração, que dê ouvidos à oração. E aqui nesse texto nós encontramos um relato muito interessante quando o salmista ora, porque ele conclama ao Deus dos exércitos. É como se estivesse chamando
o Deus Todo-Poderoso dos exércitos, Senhor de todas as guerras, de todas as batalhas, o Deus Todo-Poderoso que está acima de todo e qualquer inimigo do povo de Israel, do povo de Jacó, o Deus de Jacó que protege e guarda Jacó, que é suficiente para vencer todas as batalhas. E é esse Deus que nós clamamos nesta manhã, o Deus dos exércitos, poderoso acima de toda e qualquer dificuldade, para que a nossa saudade de estar nos átrios do Senhor, contemplando a beleza do Senhor, contemplando e adorando o Senhor diante dos altares do Senhor. Eu quero te convidar, queridos, a orar ao nosso Deus, o Senhor dos exércitos, para pedir a Ele que abrevie esse tempo e que logo, logo possamos estar na casa do Senhor, adorando, cultuando e derramando-nos diante dEle em nossas orações e súplicas. Nós vamos ter um momento de oração, eu aqui com a nossa equipe aqui na igreja, você aí na sua casa, e como de costume, depois de um momento de oração, um de vocês aí na sua casa, faça a sua oração de forma audível, né? Se você estiver sozinho, ore a si mesmo. Se você estiver em dois, um ou outro, faça a oração. Se você estiver em três, assim também. Ore conosco, em cada casa, em cada lar, uma oração nesse momento, clamando a Deus para abreviar esse tempo em que nós vamos estar juntos no templo, na casa do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, Pai, aqui mais uma vez reunidos, em número pequeno, ó Deus, de irmãos, mas nós sabemos que os demais estão reunidos em seus lares, nós sabemos que todos nós, ó Deus, temos um coração só nesse momento, voltado para o Senhor, e que o desejo desse nosso coração é de que se pudéssemos estar juntos em comunhão aqui na tua casa, na tua presença, mas infelizmente, ó Deus, nós estamos privados por esse tempo que o Senhor conhece. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida de cada irmão, e pedimos que o Senhor esteja restabelecendo em nós, esteja fortalecendo em nós a nossa fé e a nossa esperança. Para que, ó Deus, fortalecidos em Ti, nós possamos aguardar o dia em que nós possamos estar juntos aqui, para bendizer o Seu nome e louvá-lo na Assembleia dos Santos. Deus, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor com as nossas famílias, com a nossa cidade, com os nossos irmãos em Cristo. Pai, obrigada porque o Senhor tem preservado a vida, a saúde. Nós te agradecemos por isso. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que pela sua misericórdia, o Senhor possa estar abreviando esse tempo de crise que estamos passando, esse tempo de calamidade que estamos passando, Senhor. O Senhor é conhecedor do tempo, conhecedor de todas as coisas, Deus, tu sabes. E dentro dos teus planos, esses dias já estavam previstos e escritos. E
E nós clamamos, Senhor, por misericórdia, porque nós sabemos que Tu és Deus misericordioso, que tem misericórdia de todo o povo, do Senhor e de toda a terra. E por essa misericórdia do Senhor, e em nome de Jesus, é que nós pedimos. Abrevia esses dias, Senhor, para que nós possamos estar juntos novamente, para que possamos sair das nossas casas sem o medo que ronda-nos, ó Deus, sem o terror que é espalhado no nosso meio. Ó Deus, cuida das nossas mentes, cuida do nosso coração, cuida da nossa saúde física e ajuda-nos, ó Deus, a atravessarmos esses tempos de escuridão, de dificuldade, fortalecidos no Senhor, tendo, ó Deus, a certeza de que o Senhor cuida de nós e que todas as coisas estão em Suas mãos. Fortaleça-nos, ó Pai, e prepara-nos para passarmos e atravessarmos esses dias, conservando a nossa fé em Ti e os nossos olhos voltados no Senhor. Guarda-nos, Senhor, nós te pedimos, porque nós somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Salmo de número 145 diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E é nas misericórdias do Senhor que nós aguardamos. E é baseado nessa fé e nessa esperança é que nós queremos também exaltar o nome do Senhor, conhecendo e reconhecendo que haverá o dia em que nós falaremos dos feitos tremendos do Senhor no nosso meio. E nós já podemos perceber isso com a preservação das nossas vidas, e por isso nós queremos exaltar o Senhor, porque só Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é exaltado, Rei, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
apesar de todas as coisas, nós devemos prosseguir com os nossos olhos postos no Senhor, olhando para a cruz de Jesus, que nos resgatou e que pagou alto preço por nós, e que certamente já tem preparado para nós uma vitória. E nós podemos aguardar ansiosos nessa certeza e caminharmos seguindo em frente, olhando para Jesus, nos lembrando daquilo que Ele fez por nós e de quem Ele é em nossas vidas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. No seu sofrer participar, na sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quero convidar
a você abrir a palavra de Deus. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o versículo 1, e daqui então, em estudo da palavra de Deus, nós vamos nos direcionar a outros textos das Sagradas Escrituras. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Convite que Paulo nos faz num desafio de estar diante do Senhor e ser aqui aquele que vai imitar suas ações, seus atos, assim como ele tem imitado a Cristo. Queridos, este ano, quando nós começamos a desenvolver os nossos sonhos, quando neste ano de 2020, a Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo completa os seus 90 anos, e desde o ano passado nós estamos agendando e trabalhando para que, no decorrer do ano, nós, com os nossos sonhos e projetos, estivéssemos celebrando a cada mês uma atividade de celebração dos 90 anos. Primeiro mês de janeiro, no boletim, nós escrevemos: mais oração, por favor. Segundo mês, fevereiro, mais Bíblia, por favor. E, coincidentemente, no mês de março, o título do boletim, se você lembra, mais culto, por favor. A ideia de estarmos juntos, cultuando e adorando a Deus. Poderíamos dizer que o nosso sonho foi frustrado, porque no mês de março, especificamente no dia 18, e ontem, 31 dias, que nós tomamos a decisão em conselho, por orientação dos órgãos públicos municipal, estadual e federal, da vigilância sanitária, evitar as aglomerações, e assim então nós restringimos os nossos cultos em obediência à palavra de Deus, acatando, de acordo com Romanos capítulo 13, as autoridades instituídas. Em obediência à palavra de Deus, assim o fizemos. E poderíamos dizer que fomos frustrados no nosso sonho de realizar mais culto. Mas se você observar bem, nesse exato momento, quando nós temos aqui na igreja esse encontro e praticamente 44 aparelhos de celular ligados, conectados, nós temos então essa média aí de 44 cultos, em cada casa, em cada lar, um culto a Deus. Mas essa frustração que passa por nós, esses planos desfeitos, isso tudo tem propósito de Deus e nós cremos assim, pregamos que a soberania de Deus está presente, cremos assim, vivenciamos isso e observamos que a situação não está fora do controle de Deus. Então, cabe a nós nos adequarmos a essa situação e, adequando a esta situação, tirar proveito e assim, então, saber como lidar com essa situação. Eu vejo que apóstolo Paulo é um líder para ser seguido, é um exemplo de vida, e eu poderia até dizer que hoje ele é o nosso super-herói, o herói que nós temos que hoje nos espelhar nele. Uma pessoa
que podemos dizer que se vê literalmente o poder transformador do Espírito Santo. A palavra de Deus em Atos narra, no início do capítulo 9, a partir do capítulo 9, a atuação do apóstolo Paulo, aquele que, em nome de Deus, na ideia da religiosidade que ele vivia, ele perseguia os cristãos, mas depois, quando encontrou-se com Cristo, no caminho de Damasco, sua vida mudou e o poder do Espírito Santo esteve com ele. E hoje nós queremos aprender com ele sobre atitudes, sobre ações e decisões que nós podemos ter na sua vida. E assim como ele nos convida a ser imitador dele, eu gostaria de olhar para o apóstolo Paulo e tirar aqui bons exemplos para seguir. Que você tenha aqui na sua Bíblia, na vida do apóstolo Paulo, bons exemplos a seguir. E a primeira coisa que eu gostaria de convidar a observar na vida do apóstolo Paulo está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, quando nós observamos um fato muito interessante que ele nos diz. E esse exemplo que eu quero para mim e quero para você é que tanto eu como você esteja pronto para aprender. Estar pronto para aprender. No capítulo 4 de Filipenses, no versículo 11, nós encontramos Paulo dizendo assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele não tirou o seu diploma, pendurou na parede, sentou em uma mesa e disse assim: eu sou um PhD, eu tenho qualificação, eu estou pronto. Nós vamos observar que ele é um homem que viveu aprendendo. E se você lembrar, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele pede a Timóteo para que apresse a estar com ele, e indo, que leve a capa que ele deixou em Troade, e assim também os pergaminhos, os livros, para que ele pudesse se aplicar à leitura. E a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é praticamente a última carta que ele escreve. E ali, então, já está próximo ao final da sua vida. E ele estava sempre pronto para aprender. E esse é o exemplo que você precisa, que eu preciso. Estar pronto para aprender. Se você acha que nós temos vários ícones na nossa sociedade, tanto do presente como do passado, pessoas que foram exemplos de dignidade, exemplos de postura, exemplos de qualidades que vale a pena observar para ser imitado, eu te apresento o apóstolo Paulo, na sua humilde expressão de dizer que no decorrer da sua caminhada, ele foi um homem que aprendeu e teve esse aprendizado vivenciando na presença de Deus. E quando Paulo, ele nos mostra isso, não só nesse texto, mas em outro texto, e eu quero te convidar a abrir em Atos, no capítulo 15, versículo 36, que nós vamos ver que esse aprendizado de Paulo não foi algo que ele só escreveu aqui aos filipenses, mas é algo que ele ensinou com a sua vida. Em Atos, no capítulo 15, versículo 36, nós vamos encontrar aqui o início da sua decisão de se fazer a segunda viagem missionária. E olha o que o texto está dizendo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades
nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Ou seja, o apóstolo Paulo convida Barnabé a fazer uma revisão nos trabalhos realizados em sua primeira viagem. Ir de igreja em igreja que ele esteve em sua primeira viagem para ver como eles estão, para visitar aqueles irmãos, para fazer uma revisão com aquilo que ele já tinha ensinado, para ver como aquelas igrejas permaneciam, como elas estavam vivenciando o ensino dado. E isso é importante, você retornar e olhar como está e como foi e como está sendo a prática daquilo que foi ensinado. Isso tem lugar na minha vida, tem lugar na sua vida, tem lugar na vida da igreja, a olhar ao passado e fazer uma leitura ou uma releitura de como está a nossa caminhada. Isso tem lugar na nossa vida como uma arte para ser aprendida, que é a revisão de vida. Mas quando eu observo isso na vida do apóstolo Paulo, tem outros aspectos também que ele nos ensina a respeito do aprendizado. Quando ele escreve a carta a Tito, uma carta pastoral, e ele coloca bem claro para Tito, olha, Tito, capítulo 1, versículo 5, a palavra que Paulo escreve a Tito é a seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Tito, capítulo 1, versículo 5, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Não estava tudo pronto, não estava tudo perfeito, não estava tudo já estabelecido, haviam coisas para serem colocadas em ordens, haviam coisas para serem estabelecidas e organizadas. Esse é o mesmo apóstolo Paulo que aqui nessa carta de Filipenses, no versículo 6 do capítulo 1, ele vai afirmar: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E os irmãos sabem o quanto eu gosto desse texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, da ideia de que nem eu estou completo, nenhum de nós estamos completos. Deus está fazendo uma obra em nossa vida e o tempo presente, os fatos que acontecem hoje são importantes para o nosso crescimento, são importantes para a construção da nossa vida. E você precisa entender isso. Então, quando nós observamos em Paulo um exemplo a ser seguido, a ideia da construção do seu aprendizado, da construção do aprendizado que passa pela ideia de estar fazendo revisão, passa pela ideia de que não está pronto, passa pela ideia de que há uma construção em andamento. Nós precisamos disso. Mas o apóstolo Paulo, como um bom exemplo a seguir, ele tem um segundo fato na sua história que nós precisamos aprender. A ideia de aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. E aqui mesmo, na carta que ele escreve aos Filipenses, nós encontramos um fato muito interessante que eu e você precisamos analisar. No capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 e 13, ele traz uma palavra à igreja que é importante nesse momento presente da nossa história. Quero ainda, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quero ainda certificar-vos, trazer o conhecimento para que vocês entendam que tudo o que está acontecendo na minha vida tem contribuído para o progresso do Evangelho. E o que está acontecendo com Paulo, que ele está dizendo que isso tem contribuído? Está acontecendo que ele está preso. Ele está preso, ele está em cadeias. Mas existe um detalhe interessante quando nós observamos a respeito da postura do apóstolo Paulo, é que ele está dizendo o seguinte: eu estou em cadeias em Cristo. Curiosamente, quando ele escreve aos Colossenses, ele traz uma ideia de que tudo quanto que nós vamos fazer, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus, não como para homens, Colossenses capítulo 3, 17 e 23, mas como para Deus. Até a prisão que Paulo estava em Roma, ele se dizia preso em Cristo. Não estava preso em Roma por causa dos judeus, por causa dos romanos. Não, ele estava preso porque Cristo soberanamente dirigia a história da sua vida. E ele então aqui, ele aproveita as oportunidades. Se você lembrar, ou quiser aí, no capítulo 4, no versículo 22, do finalzinho da carta aos Filipenses, ele escreve: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. O que nós encontramos aqui, irmãos, é que o versículo 13, quando ele diz que, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de toda a guarda que estavam ali fazendo a sua sentinela, preso, com uma troca de guarda 2, 3 vezes por dia, e aqueles guardas do seu lado o vigiando, Paulo então o evangelizava. E de todos aqueles que ele evangelizou, alguns se tornaram esses que estão sendo classificados aqui no versículo 22 do capítulo 4, os santos da casa de César. Aqueles irmãos convertidos pelo testemunho, pela pregação do Evangelho, que quando Paulo estava preso em cadeias, como ele disse, em cadeias em Cristo, ele continuou evangelizando, aproveitando as oportunidades. Mas não foi só isso que Paulo fez no período em que esteve preso. Nós encontramos nas cartas que Paulo escreveu, algumas que são intituladas de cartas da prisão. Foram cartas que ele escreveu enquanto esteve preso. É curioso quando você observa Paulo em suas 3 viagens missionárias, e agora com todo o seu objetivo que ele tinha de ir a Roma, e que de Roma ele fosse enviado pelos irmãos da igreja de Roma, a mais à frente ele consegue ir a Roma, mas não como ele queria, como ele sonhava, como ele tinha projetado, mas do jeito totalmente diferente. Ele vai ali para Roma preso. E, queridos, o que eu estou querendo trazer para nós nesse momento é que nós podemos aproveitar as oportunidades, mesmo diante desse transtorno em que a Igreja de Cristo vive hoje, mesmo diante dessa mudança em que nós, como igreja, estamos vivendo.
eu e você podemos aproveitar as nossas oportunidades de, mesmo estando distante do templo, com saudade no coração, de estar na casa do Senhor, reunidos aqui, mas mesmo diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, nós podemos aproveitar as nossas oportunidades e podemos desenvolver o nosso cristianismo, o nosso evangelho. Um outro exemplo de pessoa da Bíblia também, que esteve em momento totalmente diferente e não ficou preso à circunstância, eu vou citar só de um, tem vários outros nomes na Bíblia que tiveram em circunstâncias diferenciadas e que também, assim como o apóstolo Paulo aproveitou as oportunidades. Eu quero te lembrar de Davi, perseguido. Davi, quando escondia nas cavernas, fugindo de Saul, escrevendo e colocando as orações em forma de salmos. E hoje nós temos vários salmos que nós podemos ler, clamar a Deus, orar com Ele e buscar diante de Deus o socorro, buscar diante de Deus o consolo para o nosso coração, de quem escreveu quando estava em momento de perseguição, em momento de dificuldade na sua vida. Que possamos assim também aproveitar as oportunidades da nossa vida, possamos diferenciar da situação e seguir exemplos, como o apóstolo Paulo nos convida, sede meus imitadores, e nós possamos aproveitar essas nossas oportunidades que estamos tendo nesse tempo. Por fim, eu gostaria que você observasse na vida do apóstolo Paulo a humildade para reconhecer. E retornando aqui à carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele nos coloca aqui uma situação que somos convidados à leitura e o confronto dessa leitura. Ele vai dizer assim aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Existem alguns contrários na Bíblia. Existem algumas palavras na Bíblia que, às vezes, quando nós lemos, parece que uma palavra choca com a outra. Ao mesmo tempo que, nessa carta que ele escreve aos Filipenses, ele coloca aqui, aprendi a viver, aqui ele diz que ele não julga haver alcançado. E se você observar, aqui mesmo, nesse trecho, do capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 15, você vai perceber que ele vai dizer assim, no versículo 12, não que eu o tenha já obtido ou tenha alcançado, recebido a perfeição. E no versículo 15 ele diz, todos pois que somos perfeitos. Ao mesmo tempo que ele diz que não alcançou a perfeição e que ele não tem alcançado, mas busca, no versículo 15 ele vai dizer que ele é perfeito, ele já tem maturidade para isso. Querido, nós temos que ter humildade para reconhecer o que sabemos e o que não sabemos, o quanto não estamos completos e o quanto precisamos de ser completo. Precisamos de observar alguns detalhes na palavra de Deus que nos convida a viver esse diferencial. No versículo 11 do capítulo 4, existe uma palavrinha que ele diz aqui, em toda e qualquer situação. A ideia é que em toda e qualquer situação, eu e você possamos ser diferenciados em busca do conhecimento. Em toda e qualquer situação, eu estou dependendo de Cristo Jesus na minha vida para buscar pelo poder do Espírito Santo o aprendizado. Eu ainda não alcancei, eu ainda não estou completo, eu ainda não cheguei ao fim.
Ainda há uma construção do Senhor na minha vida, na sua vida. Importa não, irmão, a idade, não importa não o título, não importa não o diploma. Importa que estamos sendo construídos, estamos sendo completados, estamos sendo direcionados para alcançar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Não podemos esquecer, irmãos. Observe um outro detalhe a respeito daquilo que Paulo nos ensina. Hoje nós vivemos uma cultura que está sendo chocada. Nós vivenciávamos até março igrejas cheias, presencial, e agora nós estamos vivendo uma diferença. Eu com a minha família em minha casa, você com a sua família em sua casa, os cultos domésticos, a leitura, a busca na palavra de alimento, alguns buscando através da internet, uma leitura aqui, um hino acolá, uma outra live, um outro cântico, um outro testemunho, aonde nós temos sido bombardeados por vários e vários tipos de doutrinas, ensinos, e tem um lado bom, tem um lado complicado disso, tem um lado que precisamos tomar cuidado a respeito disso, mas vivemos num momento difícil, num momento diferente. Mas se nós observarmos algum detalhe que, nesse momento em que vivemos, em nossas casas, nós vamos observar também que houve um tempo que a igreja não era do momento em que nós vivíamos, e eram nos lares. É o momento em que a igreja foi perseguida, a igreja se reunia nas catatumbas em Roma, a igreja se reunia escondidas, os cristãos eram perseguidos, e aqui então nós nos encontramos na própria palavra de Deus, que não havia lugar para que o cristianismo fosse ensinado na sinagoga. Existe um fato em que Paulo foi expulso da sinagoga, está em Atos, e o vizinho da sinagoga convidou para que o ensino fosse ministrado em sua casa, e Paulo ali permaneceu. Quando nós lemos no finalzinho da carta aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 5, no versículo 10, no versículo 11, nós vamos ver que existiam irmãos que mantinham em sua casa a igreja. 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 19, Colossenses capítulo 4, versículo 15, Filemão, no segundo versículo, nós vamos encontrar que existiam igreja nas casas, nos lares, e ali então reuniam-se a igreja nas casas. Diferente do nosso momento hoje? Sim, diferente. Havia comunhão, haviam os vizinhos que estavam presentes, havia os membros da igreja que iam para a casa daquele irmão, na casa de Chloe, na casa de Filemão, e assim, em várias casas, naquela época, existiam as igrejas. Mas eu na minha casa, você na sua casa, somos igreja do Senhor Jesus, e precisamos então vivenciar esse tempo, aproveitando a oportunidade, com humildade, com sabedoria. No Salmo de número 91, nós encontramos no versículo 9, fizeste do Altíssimo a tua morada, que a nossa morada seja no Senhor Jesus. A nossa casa não é as quatro paredes em que nós vivemos, mas é estar firmado em Cristo Jesus e firmado na rocha, no eterno, no Altíssimo, assim possamos vivenciar e assim viver. Queridos, por fim, seguindo o exemplo de Paulo e as suas orientações, eu gostaria que vocês
se ligasse no versículo 16 de Efésios capítulo 5, quando ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Procure-se diligentemente, nesses dias, nesse tempo, administrar melhor a sua vida. Seja mais potencialmente proativo nesses dias. Desenvolva o seu cristianismo, desenvolva o seu crescimento, aproveite as oportunidades, cresça e desenvolva habilidades, faça boas coisas, procure administrar seu tempo. Eu te daria algumas sugestões. Pegue um caderno, um papel, comece a anotar o que você está fazendo no seu dia, para você ficar livre da ociosidade, para você ter um diário do período do isolamento social, para você poder, através das suas anotações, observar se o seu tempo está sendo remido ou não, se você está vivendo a ociosidade ou não. Desperte-se, tente fazer coisas práticas, tente construir algo novo, tente vivenciar novos desafios, aprender algo novo, fazer releituras de algo que você precisa reconstruir. Assim como Paulo retornou às igrejas para observar como os irmãos estavam vivendo, refaça algumas questões que já são repetitivas em sua vida e façam análises críticas a respeito das suas atitudes, de seu comportamento. Desafie-se a algo novo, a aprender algo novo. Saia da rotina, mude os seus hábitos para hábitos melhores. Lance-se ao desafio de aprender algo novo, de fazer o bem a uma pessoa, de procurar ser mais amigo, a desenvolver um cristianismo mais prático, como disse no início, proativo. E eu te desafio a vivenciar isso, querido. A seguir bons exemplos. Hoje foi Paulo que nós citamos aqui, mas eu te desafio a observar a vida de Noé, de Josué, de Samuel, e observar exemplos na vida de homens da palavra de Deus, que nós podemos olhar para eles e aprender que mesmo em situações que viveram, eles não se dobraram àquelas questões. José no Egito, Daniel na Babilônia. Tem tantos exemplos que nós poderíamos citar aqui, e a live continuar até na hora do culto à noite. Mas eu vou deixar isso como dever de casa para você, e você então possa aprender, possa aproveitar as oportunidades e com humildade agir de forma determinada. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo te incomode a viver esse tempo proativo e desenvolver uma vida cristã prática, mesmo dentro da sua casa. Que assim seja comigo, seja com você, e que cada um de nós possamos estar orando e abençoando um ao outro para vivenciar esse momento. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir esse tempo nos desafios que o próprio tempo faz com todos nós. Amém.
criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, nós queremos desejar a todos um bom domingo, um bom almoço e que logo mais às 19 horas possamos nos encontrar aqui. Estaremos aqui à noite no momento do culto e eu gostaria só trazer a memória para você, talvez você não está atento. Amanhã é feriado e depois da manhã também, tá bom? Que Deus abençoe, um bom domingo e até a noite, se Deus quiser.